Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos sintonia com os espíritos superiores. Sendo assim, rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco, que possa nos intuir, que possa nos proteger, para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos demais espíritos que, em nome do Cristo, atuam perante a humanidade, nós pedimos também a vossa presença, para que possa tornar a nossa palavra inteligível a todos e que o pensamento aqui expresso possa estar dentro da doutrina espírita, em alinho às leis de Deus que estão no Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, nós pedimos licença à espiritualidade maior para darmos início a mais essa tarefa a que propusemos a realizar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então o tema de hoje será bem rápido, né? Mas não tão assim, menos importante, não é mesmo? Que é: fora da caridade não há salvação. Essa é uma máxima, né, proferida por Allan Kardec, que foi o encarnado, né, que há mais de um século atrás realizou o trabalho da codificação espírita, ou seja, são obras básicas e fundamentais que dão, digamos assim, um corpo doutrinário ao Espiritismo, metodologicamente estabelecido, né? Materializado e disponível cientificamente, né? Através de obras que todos podem conhecê-las, né? E ela está justamente, essa afirmativa de Kardec, se encontra ali então no capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali toda, digamos assim, a parte moral do Cristo, né? Então, a tradução, basicamente, das parábolas de Jesus, né? Sobre a luz do esclarecimento dos espíritos superiores, com ali o trabalho de Kardec que fez, né? Realizou ali a aglutinação dessas mensagens e as colocou então nessa obra, né? Há algumas passagens em que ele faz algum comentário, mas o conteúdo fundamental, quem deu, né? Quem transmitiu, foram os espíritos superiores desencarnados. Até mesmo por isso que o Espiritismo, então, tem essa denominação, né? Doutrina dos Espíritos, né? Então, não é digamos assim, um pensamento, uma corrente filosófica ou uma religião, enfim, que seja de um encarnado, ou seja, de uma pessoa. Não. Todo o seu conhecimento ele é dos espíritos. E, como havíamos comentado, né, Allan Kardec, então, foi aquele encarnado que, na França, em Paris, realizou, então, justamente esse trabalho inicial, em que ele teve contato com os fenômenos mediúnicos existentes na época, e ali, então, ele passou a estudá-los, e desse estudo inicial foi surgindo então essa comunicação entre ele e os espíritos desencarnados, através da maneira, né, com que se havia disponível de intercâmbio mediúnico, e que foi, claro, foi melhorando esse processo através do tempo, e que foi permitindo então ali justamente praticamente um diálogo, né, entre encarnado e os desencarnados, a ponto então de surgir toda essa obra. E essa dedução de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, está lá então em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, caridade, né?
acho que essa é a chave fundamental que Kardec coloca. É como a viga mestra, né, de um edifício, que sem ela não há edifício, né? Não haveria possibilidade de se erguer um prédio se não existir, né, esse ponto de apoio ali crucial e fundamental, que é a caridade. E a prova dela nós podemos ter em nós mesmos. Então aqui, como nós gostamos muito de realizar um questionamento, né, um autoquestionamento, fica aí então a pergunta, né, para que cada um pudesse refletir. Em alguma oportunidade das nossas existências, seja ele quando tenha sido, que tivemos algum problema, alguma dificuldade, seja ela material ou até mesmo, digamos assim, de forma moral. Então, de repente, a falta de um emprego, ou a falta de recursos financeiros, ou uma falta, digamos, enfim, do que for, né? E, de repente, né, nos encontrávamos ali tristes, abatidos, né? Sem um horizonte, né, para visualizarmos ali a solução do problema. Quando o que chamamos de repente, né, ou do nada, entre aspas, né, alguém nos surgiu no caminho da existência e nos auxiliou. Então, sabe, aquele telefonema de um amigo que há muito tempo não conversávamos, e que ali, numa breve diálogo, nos ofereceu o auxílio, ficou sabendo, né, da dificuldade de oferecer um auxílio. Ou um parente, né, que também, digamos assim, nos procurou, né, sem que nós o havíamos ligado ou entrado em contato, e que também prestou esse auxílio, né? Seja uma conversa amiga, seja com questões materiais, enfim. A pergunta, isso com certeza já deve ter acontecido com cada um de nós, né? Afinal de contas, todos nós que nos encontramos encarnados, todos nós, sem exceção, temos as nossas tribulações, é normal, né? Faz parte desse processo evolutivo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em que os espíritos que aqui se encontram encarnados, né, têm justamente essa condição de ter que passar por essas expiações, resgatar passados, né, e também as provas. Isso, claro, traz dificuldades. E como Deus é bom, não abandona nenhum dos seus filhos, ele, digamos assim, intui outros encarnados, ou até mesmo desencarnados, para que possam justamente nos ofertar o auxílio no momento certo, na hora certa, não é? Para que possamos, então, digamos assim, ter aquela força para, claro, continuar a luta, né? Então, continuar passando pela prova ou pela expiação, mas só que mais resignados, né? Mais fortalecidos. Então, eu peço então, né, que cada um de nós aqui venha refletir e resgatar um ponto desse que tenha ocorrido em nossa existência, em que tivemos alguma dificuldade e alguém nos estendeu a mão. Pode ser, digamos assim, um exemplo mais simples, né? Às vezes, de repente, a gente entra num ônibus e esse ônibus começa a andar e a gente não havia segurado em nenhum lugar e praticamente a gente iria cair, né, pelo movimento ali do automóvel, e quando alguém ali de repente segura assim e nos auxilia a segurar, né? Então, ou seja, um exemplo aqui, claro, corriqueiro do dia a dia, mas que alguém nos auxiliou quando nós necessitamos, né? A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: como nós nos sentimos quando alguém então nos prestou uma atitude, né, uma fala, um pensamento através de uma oração, por exemplo, que a gente tenha sentido, de caridade, né? Como que nós nos sentimos? Certamente que nós nos sentimos muito bem, né? Isso é natural, né?
Quem que não se sente bem quando alguém nos auxilia, não é mesmo? Quando alguém presta algum serviço produtivo para nós, não é mesmo? Então, a caridade, ela nada exprime melhor o pensamento de Jesus, né? Nada exprime melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Então, por isso que levou então a Allan Kardec a, digamos assim, imortalizar a frase fora da caridade não há salvação. Ela digamos, é a chave, né, que abre a porta para a verdadeira felicidade. A caridade, nós temos que nos colocar sempre, digamos, no lugar de quem recebe a caridade. Então, imaginemos nós se estivéssemos na condição de órfãos e pessoas com sentimento, com pensamento, né, desprendidos, viessem a nos visitar, viessem digamos assim, a trazer uma alegria, né, um brinquedo, um sorriso, um alimento, um tempo para brincadeiras, um tempo para ouvir, enfim, que trouxesse algo de si mesmo, né, para, digamos, esses que estão na condição de órfãos, se fôssemos nós, né, que estivéssemos nessa condição. Então, claro que a gente se sentiria muito bem, né? Quem não se sentiria bem recebendo a atenção de alguém, não é mesmo? E assim, nós temos que levar a todas as demais, né, condições em que o ser humano pode se encontrar. Sejam outras pessoas, ou até mesmo nós, não é? De repente, nós ou já passamos por essa etapa, ou podemos, porventura, passar no futuro, né? Mas então aqui, vamos supor que nós visitássemos as viúvas nas suas tribulações, ou seja, auxiliássemos, ajudássemos no que pudéssemos, né, as viúvas a poderem criar os seus filhos, enfim, um auxílio, prestar um auxílio, né, perguntar se gostaria, né, se estão precisando de algo, né, de ajuda. Né? Então, claro que não só as crianças, a viúva ficaria muito feliz. Não é? Então, a caridade, né, que aqui nós vamos chamar aqueles que a praticam como os justos, como está no Evangelho, quais recompensas poderiam, né, recair sobre esses que, então, são desprendidos de si mesmos e realizam a caridade, os justos, né? Bom, nós vivemos numa lei que também é de origem divina, chamada de causa e efeito, né, ou ação e reação. Então, tudo aquilo que nós emitimos, né, para a vida, nós estaremos recebendo de volta. É claro que esse tempo não é fixo, ou seja, ele não é, por exemplo, de um dia, ou de um segundo, ou de um milênio, ou de 10 anos. É impossível saber, somente Deus o sabe. Mas isso é um fator, digamos assim, até mesmo material, né? Ou seja, há esse retorno, invariavelmente. Então, para aqueles que são os justos, que praticam a caridade, um dia receberão a caridade de volta. Mas há também, né, e é importante aqui frisarmos, que nós não devemos praticar a caridade com segundas intenções. Então, por exemplo, então já que eu sei que fora da caridade não há salvação, então como eu quero me salvar, eu vou praticar a caridade. Para quê? Porque já vendo a recompensa, né, para que eu me salve. Ou para que, sabendo agora que há a lei de ação e reação, então eu quero receber então o fruto da caridade, então por isso que eu vou fazê-la. Isso já, no mínimo, limita, não é, a ação da caridade, porque ela já está sendo feita com segundas intenções. Agora, o que nós queremos dizer aqui é a caridade efetiva, genuína, né? Aquela que está pautada na entrega total de si mesmo, sem pensamento algum de esperar recompensa nenhuma, absolutamente nenhuma. Como foi, né, o exemplo dado por Jesus Cristo quando ele esteve aqui entre nós. Ele passou toda a sua existência ali,
praticando a caridade, e, digamos assim, nos momentos finais da sua existência, quando estávamos o perseguindo, né, estávamos ali, enfim, o agredindo, até que então se houvesse o final ali, né, com a sua desencarnação provocado, né, pela humanidade, digamos assim, ele não quis nada de volta, ele não esperou nada de volta, ou seja, ele não esperou a caridade que ele emanou de volta para ele. Muito pelo contrário, ele ainda terminou a sua existência orando por todos os que estavam perseguindo ele naquele momento, ou seja, ele ainda no último suspiro ainda proferiu caridade. Então, ou seja, é essa caridade que nós queremos dizer, tá? Mas aqui é importante nós sabermos disso, né? Que o Cristo, então, ele já havia preconizado justamente não o retorno dele, né, em termos ele encarnado novamente, né? Então, quando fala aqui que quando o Filho do Homem, né, vier em sua majestade, acompanhado de seus anjos, que separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, ele não quis dizer, né, no sentido do retorno dele, então, à matéria, para que ele possa separar aqueles que não evoluíram o suficiente, né, e aqueles outros não, que se melhoraram moralmente e que, digamos, herdarão a terra, e uns ficarão, então, como se fossem segregados, e os outros elevados, e ponto final, né? Não foi isso que ele quis dizer necessariamente, não é? O que ele quis dizer é que existe uma evolução, os planetas evoluem materialmente e principalmente moralmente, ou seja, os habitantes que ali se encontram, é natural que haja uma evolução intelectual e moral. E que, sim, é permitido o convívio, né, tanto de, digamos, espíritos encarnados e desencarnados num grau de evolução menor, juntamente com os graus de evolução maior, para que possam ali, né, principalmente os bons auxiliarem os retardatários, né, e os retardatários aprenderem com os que já são mais evoluídos. Mas que chega um momento em que há espíritos que estão, digamos assim, fechados na sua ignorância, fechados até mesmo na sua maldade, ou seja, não querem, não aceitam evoluir, ou seja, não preferem continuar sendo maus do que, digamos assim, aceitarem o concurso dos bons, aprenderem com os bons. Então, nesse caso, realmente não há, chega a um ponto que não se pode mais haver o convívio, né, no mesmo planeta. Então, por isso que esses espíritos são encaminhados a outros planetas, geralmente planetas em que ali há espíritos ainda com um grau de evolução ainda menor do que o deles, para que eles possam justamente fazer uma espécie de caminho contrário, né? Ou seja, eles, embora ainda maus, possam ensinar algo de bom para os que são ainda mais inferiores do que eles, né? E os inferiores daquele planeta possam aprender ainda alguma coisinha com aqueles lá, né? Foi assim, por exemplo, que aconteceu aqui no próprio planeta Terra, quando vieram, então, os povos ali, principalmente no Egito, entre outras, né, outras nações que receberam ali, digamos assim, povos que muito possivelmente vieram degradados aí de outros planetas, né? Ou seja, pessoas, espíritos que não se afinizavam com a caridade, não é? E que não puderam mais continuar suas existências, não naquele momento, nos planetas de origem, né? E isso vamos dizer assim, é algo natural, porque Deus, ele não é sádico, ele não é mau, porque senão ele não seria Deus, né? Seria um contrassenso. Afinal de contas, nós que somos seus filhos, somos, digamos assim, tentamos ser bons,
algumas vezes, né, temos alguns lampejos ali de certas bondades, então imaginemos nós então o quanto Deus o é, não é? Em termos de todo o bem. Então o que acontece? O planeta é de provas e expiação porque os espíritos que o compõem estão nessa condição, ou seja, saldando débitos do passado contraídos em outras encarnações, não é? Mas só que isso não é para sempre. Pode e vai acontecer com que a população como um todo vai saldando os seus débitos das suas expiações. Conseguem passar pelas provas e se melhoram. Então, o porquê que espíritos mais atrasados não poderiam mais continuar, digamos, o convívio com aqueles que já se melhoraram e já não têm mais dívidas e que também não estão contraindo novas dívidas? Porque, novamente, Deus ele não é mau, ele não é sádico. Ele não poderia permitir uma injustiça. Porque esses que são retrógrados, né, retardatários, eles causariam mal a quem não merece mais. Então, é por isso que há, então, justamente esse degredo, né? Então, foi por isso que o Cristo ele falou da caridade expressa, né, na benfeitoria ao próximo. Então, quando ele fala lá, né, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive doente e viestes me ver, estive na prisão e viestes então a me ensinar alguma coisa, ao Evangelho, por exemplo, não é? Ou seja, são todos exemplos do que o Cristo nos deu de emanação da caridade, ou seja, desprendimento de nós mesmos em prol do próximo. Essa é a chave da felicidade. A caridade, ela espanta depressão, vazio existencial, síndrome do pânico, entre muitas outras patologias de ordem espiritual moral. Né? Ela praticamente cura todas elas, porque ela cura na raiz, ou seja, ela cura na alma. Não é? Então, é o principal, digamos assim, remédio, né, para essas questões aí. E aí, continua lá, né, no Evangelho, e os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e ou viemos vos visitar? E aí então que Jesus responde, né? Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, Jesus deixa claro quem é o próximo, quem é aquele a qual nós devemos realizar a caridade, que é a única forma de salvação. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu amo Jesus, porque Jesus é bom, Jesus é uma pessoa maravilhosa, se ele se materializasse aqui na frente de mim, eu faria tudo por ele porque ele merece. Mas nós nos esquecemos de que do próximo. O próximo é tão igual quanto Jesus, no sentido de irmão ou irmã em Deus. Então não adianta nada nós queremos fazer tudo para Jesus porque ele foi bom, deu exemplo, etc. E, digamos assim, maltratarmos aqui o nosso vizinho, né? Que tudo bem, não é Jesus, mas também é um irmão ou uma irmã em Deus. Então, ou seja, é um contrassenso total. E aí Jesus deixa bem claro, olha, não se preocupe comigo em termos pessoal. Né? A caridade que Deus nos ensina é aquela que nós devemos fazer com qualquer um que se apresente diante de nós. Ou seja, qualquer um ser humano ou um espírito desencarnado que seja, né? Quando dizemos ser humano, é o espírito encarnado, né? É um filho ou uma filha, né,
no caso aqui, principalmente na matéria, onde há a morfologia masculina e feminina, é um filho e uma filha de Deus. Ou seja, é o nosso próximo, né? E é a eles e a elas a qual nós devemos, então, realizar a caridade, né? Também depois de nós mesmos, né? Porque o próprio Cristo também deixou claro, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, ou seja, sobre o próximo e sobre nós mesmos, e depois sim, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nós ficamos em terceiro, mas é uma condição também, digamos, intrínseca, ou seja, nós amarmos o nosso próximo através da caridade, mas também nós fazermos por nós mesmos também, não é? E, acima de tudo, Deus. Vós que assististes os vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Aqui, essa questão quando fala assim, passastes à direita ou à esquerda, bom, não é, apenas uma figura, não é? Faz parte como que eu vou dizer assim, da parábola, né? Mas não tem nenhuma conotação de forma alguma com nenhum outro pensamento, né? Mas o mais importante que a gente tem que resgatar daqui, né? E lembrando lá do caso que nós vamos falar mais adiante, né? Do bom samaritano, é que o Cristo aqui, ele não pergunta absolutamente nada, né? Sobre qual a ortodoxia da fé daquele que realiza a caridade. Né? Ou seja, você é espírita? Então você faz caridade. Você não é? Então não. Claro que não, ele não faz essa distinção. Não, você é católico, ou você é budista, ou você é shintoísta, ou você é umbandista, então você faz ou não deixa de fazer a caridade? Não, ele não fala. Porque não está sobre o escopo digamos assim, de uma doutrina nenhuma. Né? A caridade, ela é universal. Nós podemos estar em qualquer um dos cantos desse planeta ou do universo. A caridade, ela é igual. Né? Ou seja, o ato que a pessoa realiza, né, de promover o bem-estar do próximo, ele é universal. Ele pode ser feito no continente africano, como no continente da Oceania, como na Ásia, como na América, como na Europa, como na Antártida, enfim, seja onde for, tá? E é por isso que ele fala lá, não, porque estabelece a caridade para com o próximo como condição de salvação. Ou seja, ela é única em todo lugar. Mas aí então, né, alguém lá questiona Jesus, né, querendo se parecer como um justo, né? E perguntou para ele assim: mas mestre, quem é o meu próximo? E aí então que Jesus conta, né, aquela parábola que ficou muito conhecida, que é a do bom samaritano, né? Jesus ele relata através dessa parábola, uma pequena historinha, né, que se contava antigamente, que era para que fizesse com que a pessoa, digamos, refletisse sobre aquele conteúdo e conseguisse resgatar, digamos, a mensagem fundamental, né, de cunho moral que ali estava inserido. E o Jesus, então, ele fala que havia um homem, né, que ele estava realizando uma viagem, que ele estava descendo a caminho de Jerusalém. Né? Ele descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, os salteadores, né, que eram nomes, uma denominação antiga para o que hoje nós conhecemos como ladrões, por exemplo. Né, eles tanto roubaram aquele viajante como lhe espancaram, enfim, lhe causaram muitos ferimentos, né, no corpo todo. E o curioso, e deixaram ele lá no meio do caminho, né? Todo lá, enfim, com ferimentos, semi-despido, né? Numa situação ali até mesmo de entre vida e morte. E o curioso a observar é que na época do Cristo haviam então os religiosos,
E um deles, passando também, fazendo o mesmo caminho ali de Jerusalém para Jericó, ele avistou justamente o que havia acontecido há poucos minutos antes, e ele viu lá, né, que havia então aquele homem que havia sofrido aquele ataque. E ele era um sacerdote, ou seja, um religioso, né, considerado como, digamos, puro ou muito culto acerca das leis divinas, né? Mas só que o que ele fez? Ele, com medo, né, de que se ele fosse ajudar ali aquela pessoa, ele porventura pudesse chamar a atenção dos ladrões, e simplesmente passou adiante, não ajudou, né, aquele homem. Depois passou um levita, que também era uma denominação, né, para alguém também, digamos assim, de considerações naquela sociedade da época em que o Cristo viveu, né? E também fez a mesma coisa, simplesmente lavou as mãos, né? Não queria problemas para ele mesmo, porque de repente ele teria que parar a sua viagem, ajudar aquele homem, enfim, todo aquele trabalho também, né? Simplesmente foi embora. Mas o curioso foi que um samaritano, que era também uma outra denominação, era como se fosse, digamos assim, na sociedade hebraica, né, digamos assim, da época, haviam ali diversos grupos, né, e cada grupo ali tinha uma denominação, né, cada um tinha uma característica em particular. E os dos samaritanos, né, que foi o homem que parou a sua viagem, que também viu ali o homem ali que necessitava de auxílio, os samaritanos eram considerados de má fé, né? Eram muito mal vistos, enfim, falavam muito mal, né? Das pessoas que compunham esse grupo. Mas o interessante é observar que o Cristo fala que o samaritano, então, além de parar ali, né, o que estava fazendo, ele foi atender, prestar os primeiros socorros àquele homem que estava ali com dificuldades. Então ele passou azeite nas feridas, enfim, trouxe água, fez ali os primeiros socorros, mas ele fez muito mais do que isso, né? Ele, então, além de auxiliar ali inicialmente, ele colocou esse homem, então, no seu cavalo, né, no seu jumento, levou até uma estalagem, lá ele pagou, né, ao estaleiro pela residência, né, pagou também pelos custos de tratamento que havia solicitado para que tivesse com aquele homem, e disse que retornaria, né, e que pagaria o restante, então, que fosse necessário na sua volta, né, até que aquele homem se restabelecesse, não é? E então, por isso que aí Jesus ele questiona, né, ao homem que o havia perguntado sobre quem era o próximo, né? E ele fala lá, olha, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí respondeu então o intérprete, né? O que usou de misericórdia para com o pobre homem. E aí então que o Cristo arremata, né? Muito bem, então vai e procede tu de igual maneira. Então, ou seja, o que nós tiramos dessa história em termos de fora da caridade não há salvação? Que a caridade é para com o nosso próximo. E o próprio nome já diz, próximo. Aquele que está do nosso lado, né? Por isso que o Cristo ele falou que, por exemplo, o lar é o primeiro templo da alma. Por quê? Aonde que a caridade vai ser feita em primeiríssimo lugar? No lar. É com aquele que nos, digamos assim, compartilha da vida de forma mais íntima até mesmo. Então, se nós é o nosso pai ou a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã, né? Ou aqueles que são casados, a esposa, ou o marido, ou a filha, ou o filho. Essa primeira oportunidade, né, que nós temos de exercer a caridade.
quando nós estivermos firmes, né, nessa caridade, no exercício, perdoando esses nossos parentes, procurando compreender mais, procurando fazer o nosso melhor para com eles, para com elas, sem esperar recompensa alguma. E quando nós formos, então, para a outra família, né, que seria a parte mais exterior, a família, digamos, humana, não é? Seja no nosso trabalho, na escola, no templo religioso, na rua, não é? Em qualquer lugar. Nós, então, como nós já, digamos assim, exercemos a caridade no lar, nós estaremos mais aptos a realizá-la também num sentido maior, no sentido, digamos, mais amplo, né? E, então, a caridade se faz para com aquele que está do nosso lado, né? Então, se nós estamos... nós não precisamos ir, por exemplo, até um outro continente para realizar um trabalho de caridade. Não. Nossa, se a gente, digamos, sair do nosso lar e fazer uma caminhada, de repente, num sinal ali, né, nós vamos ver alguém que, de repente, precisa de alguma moeda, por exemplo, para poder comprar um pouco de alimento, né? Então, ou seja, é coisa simples. Claro que esse exemplo não exclui o outro. De repente, há pessoas que querem ter essa experiência, também não digamos assim, desabona, né? Mas o mais importante é sabermos isso, que é aquele que está... É o ser humano que é o nosso próximo. Seja ele quem for, e aonde for, e quando for, que necessite de auxílio, né? Há uma passagem do Cristo muito interessante, que ele estava no templo, né? E, digamos assim, os religiosos da época, assim, eles tinham uma preocupação muito mais sobre coisas que não eram relevantes. Mas e aí então o Cristo ele se coloca no centro, né, ali do templo, e ele chama digamos, um irmão ali que estava necessitado. Ele chama, né, de auxílio, né, seja material ali, enfim, tinha alguma doença, ou seja, estava precisando de um auxílio. E aí então que o Cristo chama esse irmão até o centro, onde ele se encontrava. E ali ele presta então esse auxílio, né, a esse irmão. E o que ele quis dizer com isso? Justamente ele nos ensinou a toda a humanidade que o que verdadeiramente importa, o que tem que estar no centro, é o próximo, ou seja, é o nosso irmão, é a nossa irmã, naquilo que estiver necessitando e que porventura nós possamos prestar um auxílio. É simples assim. Todo o resto são, digamos assim, secundários, né? Tem a sua importância, mas não está em primeiro lugar. É isso que nós temos que colocar em mente. Então, olha, a caridade, olha, essa figura resume, acho que totalmente, não é mesmo? Né? A Madre Teresa de Calcutá, né? Auxiliando ali quem é o mais fraco. Inclusive, a caridade tem uma afirmativa que eu acho muito boa, que também está na codificação da doutrina espírita, que fala que o mais forte deve trabalhar pelo mais fraco. E isso é uma realidade, né? É como nós estamos vendo aqui, né? A Madre Teresa de Calcutá, com a sua saúde do corpo, do espírito, né? Auxiliando ali um outro ser humano, um outro espírito encarnado que está numa condição mais débil. É isso, o mais forte auxiliando o mais fraco, né? Então, que tomemos esse exemplo para nós e que possamos fazer algo, né? Todos nós temos, de repente, uma profissão na vida que, claro, deve utilizá-la para, digamos, angariar os recursos financeiros para o nosso sustento, né, da nossa família. Mas sempre há ali um tempinho de sobra, né, que nós podemos, de repente, desprender e auxiliar um próximo que tem necessidade, não é? E veja que nós não precisamos ser ricos, né, em termos do mundo, tanto de conhecimento ou termos financeiros, para realizar essa caridade, né? Nós podemos ser humildes, mas prestar, digamos, o que nós pudermos.
E isso é que conta, né? É o desprendimento daquilo que nós pudermos é o que conta, e não a quantidade, né? Então, por isso que nós não precisamos ser ricos para realizá-la, né? Ou seja, com o que nós temos de possibilidades, né? E que o venhamos a fazer com desprendimento é o que verdadeiramente conta, né? O que, claro, não exclui aqueles que porventura tenham recebido a prova da riqueza, que também, digamos assim, não possam realizá-la, não devam realizá-la. Muito pelo contrário, né? Aquele que é rico, no sentido do mundo, né? Tanto em termos de recursos amoedados, dinheiro mesmo, quanto de inteligência, se colocar, digamos, essa benfeitoria para gerar empregos, né, com boas remunerações, com qualidade no trabalho, com disponibilidades de estudo para os funcionários, né, ou até mesmo que possa investir em obras de caridade, com desprendimento, né, de somas de recursos boas, generosas, né, que seja, também é caridade, né? E vai estar realizando, digamos assim, uma benfeitoria tão grande para si mesmo, porque, embora aqueles que tenham recebido a prova da riqueza, que é muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque digamos, a riqueza ela meio que cega o espírito, né, de tal forma que quase que impossibilita, né, torna-se muito mais difícil uma visão mais espiritualizada da vida, né? Geralmente a pessoa ela foca mais ainda no material, então, mas não é impossível, né? Porque o próprio Cristo também afirmou, né, que seria mais fácil, né, um fio de camelo passar pela ponta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O que ele quis dizer foi, é difícil, realmente, né? Quando ele disse fio do camelo também, ele não quis dizer o camelo, o animal, passar pela ponta, né, da agulha ali. Ele quis dizer que é um fio mais grosso que passasse ali por aquela, digamos, aquele buraco ali que pudesse, então, amarrar, não é? Então é um fio mais grosso, com mais dificuldade de passar, mas que não é impossível, né? Então, basta querer, né? Basta orar, pedir a Deus que auxilie, né? Que guie, né? Que guie para o desprendimento desses bens materiais em favor dos mais necessitados, né? Nós conhecemos, né, exemplos de espíritos que estiveram encarnados na condição de ricos e que prestaram grandes auxílios, né? Então, ou seja, é possível, né? Basta então pedir a Jesus, orar aos bons amigos espirituais e procurar tentar, né? Que é o mais importante. Mas só que para isso a gente precisa de humildade, né? Então, humildade ali, ela é fundamental, né? Porque apenas aqueles que são humildes, que reconhecem, por exemplo, o quanto são pequeninos, humildade perante o outro, né? Para não se envaidecer no sentido de se achar superior ao outro, né? Que permite que se realize a caridade. E esse quadro aqui, ele mostra exatamente, né, o que nós estamos falando, ou seja, Jesus, embora estivesse ali na condição do espírito mais evoluído que já se teve notícia, né, que tenha passado pelo planeta Terra como encarnado, ele é que fez questão de lavar os pés de todos os seus apóstolos, que eram espíritos, assim, digamos, claro, digamos, assim, com uma certa moral, né, a desenvolver, mas que ele deixou bem claro, né, que é a humildade que é mais importante, né, que é ela que permite a caridade de ser feita. Então essa é a verdadeira salvação, esse é o caminho da verdadeira salvação, que é o que Kardec disse. Então, fora da caridade não há salvação. Já o do egoísmo, né,
total, o do orgulho, o da perdição. Então, que nós venhamos a refletir nisso, né, para a nossa existência, para que a gente possa realmente ser feliz, que é o que todos nós buscamos, tá ok? E para encerrarmos hoje aqui, nós temos um convite, né? A palestra foi um pouco mais rápida hoje, que é o seguinte, olha, de nós procurarmos ir além das palestras. A palestra, nós trouxemos essa figura ali do iceberg, né, que é aquela grande pedra de gelo que se forma ali nos Árticos, onde se nós víssemos ali por cima, né, nós conseguíssemos ver somente um pedaço pequeno, mas que o iceberg, na verdade, no fundo, ele é muito maior, né? Então a palestra é como se fosse justamente essa parte visível de cima, né? A parte menorzinha, porque embora sobre qualquer tema que nós venhamos a falar dentro da doutrina espírita, nós nunca vamos conseguir, digamos, abranger toda ela, né? É impossível, é materialmente impossível. A palestra ela serve apenas para dar digamos, um começo, né? E o convite, então, é irmos além, então, né? Então, ou seja, buscarmos uma leitura, né, dos livros da codificação, realizarmos o curso da doutrina e, claro, o principal delas, a prática, né? Então, aqui, ó, leitura, nós recomendamos em primeiríssimo lugar, claro, o da codificação espírita, né? São 5 obras básicas e fundamentais que, digamos, são o alicerce. É importantíssimo nós começarmos pela codificação, porque senão nós não vamos conseguir compreender as demais obras como deveríamos, né? Acerca de como efetivamente funciona, né, as leis de Deus, os processos mediúnicos, se são comunicações verdadeiras ou se são comunicações falsas, né? A distinção, né, digamos, do certo, do errado, e até mesmo questões sobre a formação, né, material até mesmo do universo, do planeta Terra. Isso auxilia também na compreensão de outras obras que a gente tenha contato no futuro. Então, a codificação ela é recomendada em primeiríssimo lugar. E se porventura estamos falando aqui com alguém que, poxa, né, já tem um tempo de doutrina espírita, já estudou a codificação, nós convidamos então a conhecer as demais obras de Allan Kardec, né, que são ali obras fundamentais também. Por exemplo, a Revista Espírita são mais de 7 ou 8 volumes que, digamos assim, trazem ali todo o bastidor da realização da codificação. É como se a codificação fosse a peça teatral, né, sendo tocada, e a Revista Espírita como se fossem os bastidores ali. Então ela traz também uma elucidação muito grande acerca do Espiritismo. Temos outras obras também muito importantes, como o que é Espiritismo, obras póstumas, enfim, muitas outras que convidamos ali a conhecerem. E para aqueles que nunca ouviram falar de Espiritismo, não se preocupe com relação ao conteúdo para compreensão, porque Kardec ele foi um pedagogo. Então, quando ele escreveu, né, ali, digamos assim, ele não o fez com um linguajar difícil. Então, assim, todos podem entender o que está escrito ali, né? Até mesmo porque, olha, isso aqui é um fato, né? De que se o Espiritismo chegou até você, é porque o seu espírito já está preparado para compreendê-lo. Se nós não estivéssemos num patamar intelectual e moral passível de compreender a doutrina espírita, os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores, eles simplesmente não iriam, digamos assim, nos intuir para que chegássemos até a doutrina espírita. Eles não fariam isso. Eles prefeririam o quê? Nos intuir para, de repente, um outro tipo de pensamento, algum outro tipo de ensinamento que servisse de base para que aí sim, quando nós estivéssemos preparados para compreender a doutrina espírita, aí sim, então lá na frente, eles trabalhariam
para que, digamos assim, encontrássemos, né, o Espiritismo e o estudássemos. Então, se nós estamos hoje recebendo esse conhecimento, é porque nós já temos capacidade de compreensão e, principalmente, o de execução, né, desse conteúdo em nós mesmos. E para aqueles que já conhecem, então, Allan Kardec, nós recomendamos fundamentalmente as obras complementares. E, nesse caso, em particular, toda e qualquer obra que tiver ali, olha, como médium, né, assinando como médium, esse nosso irmão aqui da foto, Francisco Cândido Xavier. Qualquer obra, pode ler tranquilamente, é altamente consolador, altamente instrutivo à luz da doutrina espírita, né? São obras assim que trazem uma elevação muito grande, um conforto muito grande, e que todos nós devemos conhecê-las, né? Inclusive, ele tem mais de 400 livros psicografados. Então, assim, nós vamos levar não só uma encarnação, mas muitas outras ainda para conseguir, digamos assim, tomar conhecimento, né, de todas essas obras. Realizar também o curso da doutrina espírita, lido e cursado no Centro Espírita, né? Hoje, apesar que nós temos também muitos trabalhos que são feitos online, né? Então, há ali o estudo sistematizado também proferido pelo Centro Espírita, digamos assim, através de lives ou através de um sistema de videoconferência, mas que consideramos como se fosse no Centro Espírita, porque é realizado pelo próprio centro, né? Junto com os demais alunos, né? Os multiplicadores. Mas é que é muito importante que nós venhamos a estudar a doutrina, porque ela serve ali de complemento, né, à leitura que nós estivermos realizando ali das obras da codificação, né, de Chico Xavier, entre outros, claro, né? E fundamentalmente a prática, né? A prática ela se faz justamente no dia a dia, né? Então, quando nós dizemos ali irmãos e irmãs, nós podemos dizer com relação aos nossos pais, aos nossos primos, avós, tios, tias, depois na sociedade, no trabalho, no centro espírita, ou enfim, onde for, né? Até mesmo porque a prática, se a gente colocasse ali digamos, uma espécie de pódio ali, né, nós veríamos que há uma grande diferença, né? Então, o conteúdo, digamos assim, que a gente aprende, ele é importante, mas ele representa ali até menos que 10%, se nós fôssemos ver bem, né? Talvez 1%. E a prática, ele é o que é fundamental, né? Que é o que? É a caridade em exercício constante. Então, para finalizarmos, então, nós trazemos aí esses dois pilares, né? E nós ali, como espíritos imortais, como o Cristo já dizia, né, sois luzes, que é o máximo que nós podemos abstrair como o que poderia ser o espírito, né? Embora o espírito não seja material e a luz já é algo material, então, consequentemente, logo o espírito não seria uma centelha necessariamente de luz, né, no sentido que nós conhecemos, mas de qualquer forma é o máximo que nós podemos abstrair sobre o que seria o espírito. E o espírito, né, ou nós aqui encarnados, seres humanos, nós temos então dois pilares, que são os sentimentos e os conhecimentos. Então, se nós melhorarmos, né, com a leitura, com a palestra, com o curso da doutrina sobre as leis divinas, ou seja, nós passarmos a conhecer as leis divinas, né, nós teremos a oportunidade de aplicar com a nossa vontade a transformação dos nossos sentimentos, a elevação dos nossos sentimentos, né? Isso vai haver o quê? Uma melhoria desses sentimentos que vai nos possibilitar, então, atitudes, palavras, pensamentos, né, mais caridosas e entrarmos, então, justamente no que Kardec disse, que fora da caridade não há salvação. E aí, então, garantindo justamente essa salvação que é o que nós tanto buscamos, tá ok?
Então, esse é o convite de hoje. Nós queremos desejar muita paz para todos, agradecer, né, digamos, por ter nos acompanhado até aqui. Queremos dar, então, alguns recadinhos finais antes da nossa oração final. A bibliografia utilizada sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá essa força para a execução do trabalho. Também que as imagens aqui utilizadas nessa apresentação, elas foram todas coletadas na internet e caso tenha alguma com direito corporal, autoral, por favor nos avise no e-mail, né? Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, também, por favor, nos avise no e-mail. E por fim, então, convidamos a todos a estarem conosco agora na oração final. E na tela vocês podem perceber que há aí alguns palestrantes e oradores espíritas que nós tomamos conhecimento, né, e que julgamos que trazem um conhecimento muito bom e que nós queremos recomendar. Então basta digitar lá o nome no campo de pesquisa, né, que podem assistir ali as suas palestras, que vão trazer ali um benefício grande também, tá ok? Então, vamos fazer a oração? Então, gostaríamos de convidar a todos, então, a cerrarmos os nossos olhos, a visualizarmos, então, a figura do nosso irmão maior e mestre Jesus Cristo. Vamos, então, vibrar por todos aqueles de nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem o Evangelho do Cristo, que são as leis de Deus para nós, né? Que estejam onde estiverem, nós rogamos, né, a Deus que possa, então, expandir, né, que esse Evangelho possa chegar até eles e até elas, que possam levar esse consolo, essa instrução que liberta, né? Então nós gostaríamos muito mesmo de vibrar que o Evangelho de Jesus possa chegar a mais irmãos e irmãs em todo o planeta, em todo o universo. E sendo assim, então, nós pedimos licença para encerrarmos o trabalho de hoje, agradecendo então a presença de todos, o auxílio de todos, rogando então, por fim, a Deus que nos possa permitir estar aqui numa próxima oportunidade para darmos continuidade ao trabalho. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.